O capítulo 2, pessoal, é assim, ó. Por que os protestantes protestam, né? Então, abordamos o tema, o que é um protestante e por que que eles protestam. Por que, Ranieri, que eles protestam? O que que o Padre Júlio fala pra gente Ele aí? diz que essa é a essência do protestantismo, nisso está a sua essência, né? Aí ele diz que é a essência da seita, né, protestante. Ele disse: olha, no dia que o protestante deixar de protestar, deixarão de ser protestantes. Como o bêbado deixando de beber, né? Como o brigador, né? Ao deixar as O rixas. ladrão deixar de roubar, deixar de ser ladrão, né? Pois é, Exatamente. quer dizer, rapaz, assim, é impressionante porque ele tem algumas sacadas, né? Ele chega a ser irônico, na verdade. Não é aquele tipo de embate daquele. Porque geralmente os polemistas, né? Se você pegar, há muita refutação, principalmente no campo filosófico, né? E é uma densidade, muitas vezes, para mostrar as razões por que se crê assim, não se crê daquela outra forma. Chega a ser até cansativo às vezes. E não estou dizendo que não sejam necessários esse tipo de É, estudo e de porque abordagem. ali é outro Mas, tipo de luta, né? E aqui o Padre Júlio ele escreve pro povo. Então ele tem que ser muito simples, muito sucinto, né? pois é. Então ele diz que os protestantes protestam porque Lutero conferiu, conquistou, se é que ele coloca aqui, o direito de protestar. Né? E ele diz que os seus discípulos são os herdeiros genuínos do Espírito do Pai. Né? Quer dizer, essa é a essência do protestantismo. É protestar, né? Porque protestam, e protestam exatamente contra, né, a Igreja Católica. Ele diz que tudo que liga os protestantes, desde a época da Revolução Protestante, é a negação da Santa Igreja Católica. Todo o seu protesto é uma revolta contra a Santa Igreja, contra Roma, não é? E ele bem diz aqui que tem um bispo que chegou a definir, né, a essência assim do protestantismo, que é a abjuração do papismo, que é uma forma que se tem, né, de se referir à Santa Igreja Romana por parte dos protestantes, né? Exato. Tu conhece a história da Caixa de Pandora, Ranieri? Um pouco, mas eu prefiro ouvir do meu mestre. Eu não vou contar a história da Caixa de Pandora, não, para não nos alongarmos muito, mas Uhum. na sabedoria popular a gente sabe que é uma caixa que depois foi aberta, só saiu coisa boa, só que não, né? Só deu confusão. Então, o Pois protestantismo, é. gente, sem sombra de dúvida, eu posso chamar aqui de a Caixa de Lutero, trazendo Uhum. analogia lá da filosofia grega para cá, né? Porque depois que Lutero abriu essa caixa dele, né? Rapaz, só foi confusão, né? Então, por isso que o Padre Júlio aqui diz que Lutero conquistou-lhes o direito de protestar, porque os próprios reformadores, depois os outros reformadores que seguiram Lutero, não concordaram com o próprio Lutero. Acho que Lutero nem imaginava isso, né? Talvez ele imaginasse Isso. que todo mundo ia entender as coisas como ele. Só que não foi assim, né? Ele teve embates muito grandes com Calvino e com outros, né? Então, Sim. tanto que as denominações históricas elas têm tradições teológicas diferentes, totalmente diferentes, né? Então, à medida do tempo, você vai vendo que há cada vez mais a demolição da fé católica, né? O luteranismo, por exemplo, já conservou alguma coisa. É, houve uma demolição, mas em toda demolição ainda alguma coisa fica ainda de pé, né? No caso, por exemplo, de Lutero, você vai a uma igreja luterana, você vê um altar ali, né? Há uma celebração, né, de um pseudo sacrifício, porque eles não acreditam na presença do Cristo nas espécies do pão e do vinho. Quer dizer, acreditam numa presença temporária, né? Que eles chamam de consubstanciação, que já é uma mudança.
Agora você vai num culto, por exemplo, presbiteriano, não tem altar. É um púlpito, Uhum. né? Isso. Porque eles já não acreditam mais nisso. Então, quer dizer, Uhum. você vê que vai havendo uma demolição, né, das verdades Uhum. cristãs e católicas, que sempre foram cridas durante 15 séculos. Que é importante dizer isso, né? 15, não, 16, né? Da reforma de 1500. Sim. Isso. E interessante que ele diz aqui, ele faz uma sequência que eu achei bem pedagógica, porque já que ele está perguntando por que os protestantes protestam, né? Aí ele diz a Igreja Católica, ele faz uma afirmação positiva. A Igreja Católica é a única baseada sobre São Pedro e seus sucessores. Aí os protestantes, guerra, pois ao Papa e toda a sua autoridade, né? A Igreja possui dogmas revelados que formam a base do seu ensino. Guerra, pois a estes dogmas a igreja possui uma moral pura, santa, um sacerdócio virgem. Guerra, pois ao celibato e tudo que é puro. A igreja possui um culto majestoso, atraente, manifestação de sua fé e de seu amor. Guerra, pois, ao culto da igreja. A igreja honra de um culto de superveneração à Imaculada Mãe de Deus e de um culto de veneração aos santos. Guerra, pois a Cristo. Guerra à Virgem Santa. Guerra aos santos. Não é? Quer dizer, isso é o que os protestantes protestam. Essa é a essência do protestantismo, é a negação. A sua essência é negar a Santa Igreja. Não é? Quer dizer, a luta, na verdade, dos protestantes não é uma luta pela verdade, mas é uma luta contra a Santa Igreja. Por isso que o Padre Júlio também fala aqui, ó, é assim, só assim que se pode conservar o protestantismo, né? Protestando e protestando sempre, né? E no finalzinho desse capítulo, rapaz, ele faz um apelo bem pastoral. Ele diz: deixar de protestar e voltai à religião dos vossos pais, a religião de Jesus Cristo, ensinada pela Igreja Católica. Ela é a única que possui dogmas imutáveis e faz praticar uma moral santa e santificante. A única que possui um culto interior e exterior, digno de Deus e dos homens. A única, enfim, que foi fundada por Jesus Cristo e atravessou os séculos, sempre a mesma, sempre idêntica, sempre divina, como ela está o Espírito de Deus. Eis que eu estarei convosco até ao fim dos séculos. Eu achei esse finalzinho dele aqui, esse último parágrafo, Alessandro, de um apelo pastoral sincero, verdadeiro, honesto, não é? Profundo, não é? Um apelo realmente a que se voltem à casa do Pai, não é? Eu não sei se você quer tratar mais alguma coisa aqui acerca do capítulo 2 ou já quer passar para o terceiro. Quero sim. Mas uma observação, né? Sempre eles falam aqui, né, que é a fé de sempre, a fé perene, isso realmente é verdade. E quando eu estava no meu processo de conversão do protestantismo para o catolicismo, uma das coisas que me fizeram, que me convenceram a me tornar católico, é exatamente eu ter lido os pais da igreja, né, os escritos dos primeiros séculos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, e você vê ali sempre a fé da Igreja Católica. É impressionante como que desde a semente você vê ali que a Igreja acreditava nas mesmas coisas que ela crê hoje, certo? Então é uma coisa fantástica, uma coisa belíssima. Então você vê que realmente você está conectado a uma tradição divina, Sim, sim, né? sim. Que a tua fé hoje é a fé dos primeiros, a fé daqueles que receberam o evangelho da boca dos próprios apóstolos. Obviamente que ao longo do tempo houve um melhor discernimento da doutrina, né? Houve um desenvolvimento do entendimento doutrinário, que não é o desenvolvimento do dogma. O dogma não se desenvolve, isso não existe. Isso é falso, tá, gente? Isso é falso. Né? Mas o entendimento, ele sim.
né? À medida que você vai crescendo na fé, né, você vai entendendo aquilo de forma melhor, né? Então, São Tomás de Aquino tem uma explicação fantástica da Suma Teológica sobre a Trindade e a relação das pessoas divinas, né? Mas ele não está criando um dogma novo ali, né? Ele não está adicionando coisas ao dogma, não, ele está aumentando o entendimento sobre uma coisa que a igreja já cria há tanto tempo, desde o seu nascedor. É isso. Perfeito. Veja, na verdade, uma das razões também porque eu me tornei católico é exatamente essa situação que você tem por parte do magistério da igreja. Você sabe exatamente que a igreja só tem um ensino. Ela não tem vários ensinos, ela só tem um. Não é? E se remonta desde a época dos apóstolos até os sucessores dos mesmos, transpassando os séculos até chegar no momento atual. Então a igreja, ela tem, na verdade, uma forte tradição no seu magistério. A igreja ensina, ela tem só um ensino. E os protestantes, por isso que não, protestantes, porque tem vários protestantismos, né? Quer dizer, o que você crê finalmente? Que um crê de um jeito, outro crê do outro já crê diferente desses outros dois aqui. Então, por isso você tem uma infinidade de denominações protestantes, várias confissões de fé, não é? Os batistas têm confissão de fé, têm declaração de fé, olha, quer dizer, são muitos aspectos que você. Já na Igreja Católica, não, você tem um magistério único, não é? Um ensino único. Então, o católico, ele sabe no que ele crê. Ele sabe exatamente o que a sua igreja ensina. Ela só tem um catecismo. Você não tem vários catecismos, você só tem um catecismo, não é? E quando você tem um catecismo, por exemplo, o catecismo de São Pio X, um catecismo da igreja, mas são catecismos dentro do ensino da igreja, não é um catecismo Não diferente. são doutrinas diferentes. Não, são doutrinas diferentes, completamente, né? Quer dizer... São abordagens pedagógicas, né? São exposições diferentes da mesma doutrina. Pois é. E aí, professor, o capítulo 3 é porque você sabe que esse livro, e aí, só fazendo um comentário aqui, são 22 capítulos, né? Eu acho que isso vai demandar pelo menos uns quatro encontros nossos só sobre Ou esse mais, livro. né? Eu gostaria muito de ser uma pessoa que tivesse recursos financeiros para poder incentivar essas pequenas editoras que têm salvado a literatura, o ensino da Santa Igreja. E eu quero até deixar publicamente o quanto eu sou grato e quantos tem milhares aí de católicos gratos por existirem essas pequenas editoras que têm trazido a lume, têm trazido à luz livros importantes para a edificação da fé. E nesse sentido, esse livro em especial, em particular, eu gostaria de ter grandes recursos porque eu gostaria de incentivar para poder comprar grandes volumes deles, quer dizer, vários exemplares, para poder distribuir, sabe? Porque é um grande instrumento de evangelização, né? Até mesmo para um católico, não é só para o católico em relação a rebater, como fez o Padre Júlio aqui, o desafio, porque na verdade o Padre Júlio foi desafiado, né? Quer dizer, Sim. exigiram dele, ele não chegou simplesmente a escrever esse livro porque eu quero agora meter o pau dos protestantes, não, foram os protestantes que desafiaram o Padre Júlio, né? Como sempre, né? Eles protestam, né? Eles Pois é. protestam. É o que a gente está falando aqui. O negócio deles é protestar. Pois é. Agora, Protestar, contra né? o que os protestantes protestam, professor? É o capítulo 3, né, que vai cuidar disso. Exatamente. Esse capítulo aqui também é bem interessante. O Padre Júlio fala aqui o seguinte, pessoal. Não podendo protestar contra qualquer injustiça da parte da igreja, né? Deve-se concluir que os protestantes protestam porque ela os incomoda. Olha aí. Pois é. Né? Isso pode ser a verdade, né? Incomoda a mentira, a virtude incomoda o vício, a honestidade incomoda a ganância, Deus incomoda o demônio. Olha aí, né? Padre Pio de Peltutina, certa vez disse, né? Que o protestantismo ele tem um fundador sobrenatural, que é o demônio. Né? Toda divisão não vem de Deus. Toda divisão tem a semente
o demônio. É muito forte a gente falar isso, né? Mas é uma verdade, né? Então toda obra daqui que te afasta de Deus, que engana, porque muitas pessoas estão nesses erros, né? Nesses erros variados, nesse protestantismo por ignorância, por boa fé, querendo agradar a Deus, realmente. Eu e você somos um exemplo disso, Pois é, né? Nós estávamos ali buscando a Deus, sim. querendo estar a Deus. Quer dizer, é uma coisa diabólica, né? Como que você que quer estar na presença de Deus está no erro, né? Caminhando a sua alma, né, para um caminho que não é aquilo que Deus quer, né? Quer dizer, então o negócio do demônio é isso mesmo, é enganar para te destruir lá ao final. Então, Padre Pio falava realmente isso, né? Que o protestantismo ele tem esse fundador sobrenatural, né? Que é capaz de enganar os mais simples, né? As pessoas de boa vontade. E aí você vê, tem um parágrafo, assim, a gente até conversou esses dias, né? Acho que até hoje mesmo sobre isso, diz assim, Cristo, o verdadeiro Deus, dirigindo-se a Pedro, diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É engraçado, né? Porque há inclusive intérpretes, né, teólogos protestantes, que têm entendimento que Cristo realmente diz que a confissão de Pedro, né? Que tu és Sim. Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele reconhece realmente que Cristo não está se referindo a si, mas a Pedro, né? A São Pedro. Pode até discordar, ele faz um contorcionismo imenso ali para dizer que ele não é o primeiro Papa, mas tem que reconhecer, né? Porque senão fica um texto esquizofrênico, né? Pedro, Exatamente. tu és pedra, e sobre esta pedra ficarei minha igreja, mas não é você que é pedra, sou eu que estou se referindo a mim, quer dizer, um diálogo que não faz sentido algum, não é? E aí ele diz que o protestante, entretanto, protesta e tapando os olhos com os dois punhos grita, não, São Pedro não é o chefe da igreja, não é ele o primeiro Papa, ele nunca esteve em Roma, não tem Essa aí é de nenhuma lascar. autoridade, a igreja romana está errada, a religião verdadeira é o protestantismo de Lutero, Cristo disse, minha igreja, é um erro, grita o protestante, a igreja verdadeira é de Lutero. A gente percebe que realmente, fazendo aqui apenas um comentário jocoso, né, brincalhão, quando você tem ali em João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, né, para que todo aquele que nele crê, né. Veja, é só substituir, né, é só você substituir ali o João 3,16 por qualquer um dos protestantes, né, não dos protestantes, por Lutero, né. Como se o texto da Bíblia tivesse dizendo, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho amado Lutero, enviou Calvino, não é? Quer dizer, então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus enviou foi Jesus Cristo e ele deixou seus apóstolos, não é? E ele fundou a sua igreja em Pedro, e ele disse que as portas do inferno iriam prevalecer contra ela, né? Então, realmente é difícil, porque a coisa é tão clara, é tão óbvia, mas a cegueira é enorme, não é? E cabe assim a trabalhos, né, apostolados como Veritatis, Splendor, terem essa disposição de ajudar aqueles que estão perdidos, né, estão nessa cegueira, a retornar à casa do Pai e reconhecer que estão no erro, não é? Eu falo sempre o seguinte, Ranieri, quando você quer estudar os costumes ou a cultura de uma civilização antiga, o que se faz? Você busca documentos daquela civilização, daquela época, né? Você procura estudar para remontar, né? Fazer um trabalho arqueológico mesmo de remontar no que pensavam, no que criam, qual era o costume, qual era a sua tradição, né? Todos os especialistas que estudam as civilizações antigas fazem isso, né?
Então, existe uma civilização cristã. Existe isso, gente. O cristianismo não é uma filosofia jogada ao vento. Não, não. Né? A fé cristã, ela tem alma. Né? Pessoas viveram com costumes cristãos. Né? A nossa civilização ocidental foi toda fundada sob a égide da Igreja Pois é. Católica. Tá certo? Então, quando você remonta a esses escritos, né, quando você vai lá e lê as obras de Papa de Herápolis, de Policarpo de Esmirna, de Irineu de Leão, de Inácio de Antioquia, né, esses grandes homens aí que conheceram os apóstolos, você vai ver ali o culto cristão à missa, o sacrifício da Santa Missa, o altar, a veneração aos santos, né? A história do martírio de São Policarpo parece que é o agiógrafo, é o escrito agiógrafo mais antigo que se tem notícia. E dali você já vê a devoção dos primeiros cristãos ali no finalzinho do primeiro século, né? Você já vê ali a devoção deles por São Policarpo, pedindo a intercessão dele, recolhendo as relíquias, né? Tudo que os protestantes nos dizem é que nós inventamos esse negócio aí depois de Constantino, né? Pois é, que E loucura. já se fazia isso tudo nessa época. Então, é isto, né? É muito importante você também buscar a verdade de uma forma objetiva, né? A verdade ela não é plasmada através de uma interpretação, de uma leitura a Deus dará da Sagrada Escritura, jamais, né? Então, e é uma coisa que nós do Veritatis Splendor, sempre que nós escrevíamos alguma coisa, a gente sempre colocou não só a questão bíblica, mas como a questão histórica. Por isso que um dos subtítulos do nosso apostolado é Memória e Ortodoxia Cristã. O que é memória? Trazer à tona, trazer hoje o que já se acreditava no passado. Né? O nosso site foi o primeiro site a publicar os escritos dos pais da igreja em português. A internet era mato. Então esse trabalho realmente é uma coisa muito importante. Né? É você ver através de uma forma objetiva a verdade. A verdade não é uma questão de retórica, né? Porque muitas vezes a retórica ela te convence, né? Mas não quer dizer que aquilo seja verdade. Né? Você foi convencido por um argumento retórico. Né? Mas o importante é você ser convencido pela beleza que a verdade tem. Que é totalmente diferente. E ainda nesse capítulo 3º, ele diz que a igreja crê na Bíblia como livro divino. Veja, a Bíblia é um livro divino. Agora, com isso se exige o quê? Uma interpretação autêntica, feita por uma autoridade legítima. O que é que os protestantes fazem? Nós protestamos, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, por isso que você tem essa variedade, mais uma vez, de denominações, só dentro do luteranismo mesmo, só que no Brasil sempre me parecem duas vertentes, né, da igreja luterana. Tá certo? Quer dizer, então até dentro do luteranismo hoje, há suas divisões, subdivisões, tá certo? Suas convenções, vários tipos de ensinos que se tem. Não é? Quer dizer, se você tem uma única Bíblia, então se faz necessário que exija, pelo menos, a responsabilidade de haver uma interpretação legítima dela. E quem é que vai fazer essa interpretação da Bíblia? É eu? É o professor Alessandro Lima? É o Carlos Nabeto e, enfim, tantos outros amigos aí que vão fazer? Não. É o magistério da igreja. Ele sim. Ele é a autoridade legítima para interpretar a Sagrada Escritura, não é? A Sagrada Escritura está aqui para ser lida na nossa edificação pessoal, mas não que nós tenhamos nela uma leitura para uma interpretação, porque cada um se torna assim, dessa forma, um magistério de si mesmo. Quer dizer, a autoridade não está no âmbito espiritual, está no homem, não é? Exato. Aí é como se a verdade de Deus ela nunca fosse possível conhecer a verdade objetivamente. Pois é. Né? Aí vem aquela história, não, você tem a sua verdade. Não tem isso da minha verdade. A minha verdade não é minha verdade, é a minha opinião. Né? Que pode coincidir com a verdade. Né? Mas a verdade é a verdade. Né? A verdade ela não é mutável. Pois é. Né?
A igreja prega a verdade, não verdades, né? Ela só tem uma verdade para ser pregada, né? Exatamente. Então,